Deus te abençoe e te... Eu sou o pastor Claudinei, pastor da Igreja Missionária Vida Plena para Todos os Povos. Nasci na cidade de Sorocaba no ano de 1959, casado com a pastora Sheila de Freitas e pai do Tiago, pai da Thaís. A nossa igreja, Igreja Missionária Vida Plena para Todos os Povos, está localizada aqui na zona leste de São Paulo, na região de São Mateus. A minha conversão aconteceu no dia 8 de outubro de 1979. Eu tinha 19 anos na época, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ali na Rua Ester 123, em Santo André. Rapidamente eu passei pelo processo, já na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, processo de liderança de jovens, liderança de adultos, escola dominical, e foi nesse processo todo que eu me descobri indo para o seminário, na época o Seminário Teológico Batista do Grande ABC, em Santo André. E a partir dali foi um caminho, de auxiliar, ajudante a dirigir igrejas, até chegar ao chamado pastorado já na igreja, então, Igreja Vida Plena. Eu sempre vi em missões algo interessante. O meu chamado sempre era para fora. Eu sempre fui muito inquieto. Eu não queria ficar dentro da igreja, eu queria ir para fora. E à medida que eu fui conhecendo todo o processo, eu fui descobrindo que existia uma chamada para fora. Eu fui tentando localizar aonde estava essa chamada, escrevendo para missionários, participando de eventos, congressos. Foi assim que começou a minha chamada missionária. Bom, nesses anos todos que a gente tem servido a Cristo, a gente realizou várias viagens missionárias, tanto em nível de Brasil, dentro do Brasil, como fora do Brasil, fazendo trabalhos, cruzadas evangelísticas, implantação de igreja, apresentação do filme Jesus, um filme que é rodado em 16mm. Sempre nós fizemos esse tipo de trabalho. O maior desafio em trabalho de missões é fazer com que as pessoas entendam que todo o tempo nós estamos sendo chamados para fazer o trabalho de missões. E não somente no local, mas também fora das nossas paredes. Não ficar preso a um setor. A chamada de missões é uma chamada específica para tantos e tantos lugares. Todos podem fazer missões. A África nasceu de um desejo de coração de Deus. Na verdade, eu nem achava que eu poderia servir a Cristo no continente africano, porque eu já havia feito algumas excursões na América do Sul, eu já havia feito algumas visitas no sul de Minas Gerais. Então eu achava que o meu chamado seria para a América do Sul, uma vez que eu já tinha estado no Chile, uma vez que eu já tinha estado na Argentina, uma vez que eu tinha até uma proposta de pastorear uma igreja no Peru. Eu acreditava que essa era a minha chamada missionária. O maior desafio de fazer missões na África, muitas vezes, é tentar convencer as pessoas que nos apoiam da necessidade desse grande continente. A África, as pessoas ainda acreditam que a África é um país, como o Brasil, mas a África não é um país, a África é um continente. E eu recebi uma chamada específica para a África. Fui provado pelo fogo. Passei por provas difíceis, mas em tudo eu glorifico ao Senhor, porque hoje eu começo a ver resultados desse trabalho. Na África, nós estabelecemos um projeto na República Democrática do Congo no ano de 2005. 2005, 2006, 2015, 2017 e agora para 2021 de novo, estamos retornando para a República Democrática do Congo e logo em seguida indo para Angola, que é o projeto, que é a nação que nós queremos alcançar nesse tempo. O propósito dessa viagem é dar continuidade a um trabalho que foi estabelecido no ano de 2006. Em 2005 eu cheguei na República Democrática do Congo com o objetivo de formar uma base missionária. Durante cerca de 7 meses, 8 meses mais ou menos, nós treinamos cerca de 36 líderes. Tivemos que abandonar o país por causa de uma guerra civil que estava sendo instalada e o nosso visto não foi renovado na época. Então nós deixamos lá cerca de 36 pastores à espera de uma nova oportunidade. Retomamos em 2015, já com uma nova liderança, já com uma nova postura, fizemos a parte de conhecimento, porque nós queríamos retornar a Matadi, a cidade onde nós fomos acolhidos. Em 2017, retornamos por mais cerca de 72 dias de trabalho missionário. O que nos aguarda disso tudo, desse trabalho todo, é que nesses anos todos nós treinamos um líder, um pastor chamado Tito Mavungo. Ele está na cidade do Soio, em Angola. E nós estamos entrando em Angola através da visitação desse pastor que tem aberto as portas para que a gente possa pregar o evangelho, dar aula nos seminários e treinar os pastores para essa última chamada. Porque o que nós entendemos? Entendemos que os pastores de lá, eles têm condições de fazer o trabalho. Uma viagem para nós é uma viagem muito cara, é custo, tem a questão da língua, dos dialetos. Só no província onde eu vou, no Soio, eles falam cerca de 5 dialetos, além do português. Então, se nós treinarmos os líderes para que eles possam fazer esse trabalho, eles farão o trabalho nos próximos anos. Quando nós não pudermos entrar, eles poderão fazer esse trabalho. Ou seja, nós estamos treinando para que eles possam conquistar a sua própria nação para Jesus.
Os recursos, a minha dinâmica missionária ela é baseada na história dos moravianos. Os moravianos, eles vendiam o que eles tinham, eles trabalhavam para poder bancar as suas viagens, não havia ninguém que os bancasse, então eles trabalhavam para isso. Então eu tenho a filosofia dos morávios, onde você trabalha, você adquire, você vende produtos, você tem os mantenedores, você tem os amigos, você tem os parceiros que trabalham junto conosco para que essa viagem possa ser realizada. Por isso que essas viagens elas são de curto prazo, são de 70, 80, 90 dias ou no máximo 120 dias. Esse processo é interessante porque ele marca o início de um projeto. Quando a gente olha para um projeto, a gente fica pensando como é que se chega até lá. E uma das estratégias que Deus tem colocado para nós é a questão da intercessão. Então nós estamos levando a nossa igreja a uma intercessão contínua. Durante 50 dias nós temos um projeto de oração. Nós subimos todos os dias ao monte da oração na região de Guaianazes, aqui na Zona Leste de São Paulo. E durante uma hora e meia nós levantamos o clamor, nós oramos, nós buscamos. A cada dia é um grupo de irmãos que podem estar conosco, devido à dificuldade de trabalho, tempo, família. Então eles vêm e oram conosco durante esse tempo todo. Então nós subimos semanalmente, vamos, oramos, levamos a igreja a oração, só que essa vez, esse ano, já desde 2017, para ser correto, nós temos levado a igreja a um processo de oração de 40 dias. Em 2017 foram 40 dias de oração. Agora em 2020 são 50 dias de oração, preparando a igreja, preparando os irmãos que vão estar intercedendo por mim, para que quando chegar o momento, tanto eles estejam preparados como nós estejamos preparados e as barreiras que nos impedem de estar diante dessa obra caiam por terra, seja ela financeira, seja ela estrutural, seja ela ministerial, seja ela qual for a dificuldade que seja. Nós estamos aqui num propósito, 50 dias de vida plena, e esse é o 21º dia. E nós estamos aqui por 3 propósitos específicos. A nossa igreja, uma viagem missionária que nós vamos fazer para o Espírito Santo do Pinhal no final do mês de novembro, dia 19 de novembro, e pela viagem missionária da África. No ano que vem nós vamos entrar na República Democrática do Congo pela 3ª vez em 5 anos e a 4ª vez em 15 anos, e por Angola, um trabalho que nós vamos iniciar em Angola de discipulado e pregação da Palavra de Deus em 2021. O projeto das camisetas é uma estratégia que Deus tem dado a nós. Eu já disse no começo que a nossa igreja é uma igreja pequena. Então, alguns ministérios eles usam a questão do carnê, outros usam jantares, eventos. Nós não temos essa condição, mas nós descobrimos que existe uma maneira muito fácil de fazer, divulgar o evangelho, ao mesmo tempo levar as pessoas a serem desafiadas em missões. Através dessa parceria das camisetas, nós conseguimos que um designer de Angola, Guilherme Vittar, ele pudesse desenvolver essa arte aqui. Essa frase, Tanguia Keti Assala, é um dialeto quiçolongo na província do Sonho, que significa o fim está próximo, resta pouco tempo, ou para nós, resta pouco tempo para a volta do retorno do rei. Essa viagem está programada para o mês de março de 2021, por isso que os 300 eles fazem uma grande diferença nesse momento. E nós precisamos que esses 300 eles se movimentem agora. Temos a questão da alta do dólar, temos a questão de reserva de passagens, temos a logística dos intérpretes que vão estar nos aguardando lá. Então existe toda uma logística por trás disso. Por isso, quanto mais rápido você que está se interessando por esse projeto, seja um dos 300, se interessou, você vai nos acompanhar na nossa rede social, no Instagram é @claudineividaplena. Já no site é vidaplenaparatorosospovos.com. Obrigado pela sua atenção, seja um dos 300, que Deus te abençoe. Nazambea Pambulaiô, Tanguia Keti Assala, o retorno do rei está próximo. Seja um dos 300. Tanguia Keti Assala, o Senhor está voltando. Nunca esqueça disso. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. God bless you. Zamba Pambulayo. 하나님의 축복합니다.